Essa decisão do Lula de taxar o Uber com 27,5% de imposto no INSS e mais outros gastos que vão ocorrer, e ainda colocar a galera que vai ter que obedecer sindicato, agora o sindicato vai decidir se você pode trabalhar mais de 8 horas ou não, etc., vai ser uma excelente oportunidade para milhões de pessoas, não só Ubers, milhões de pessoas pelo Brasil, entenderem libertarianismo, entenderem livre mercado, entenderem economia e deixarem de ser de esquerda. Eu não tô falando do pessoal que é de esquerda raiz. Pessoal PT, Zé Foicinha. Esquece esses malucos aí. Pessoal da bandeirinha da Palestina, esquece. Eu tô falando da pessoa que está inocentemente, talvez um pouco puta da cara, talvez de uma maneira um pouco ácida, tóxica, talvez uma maneira de, mano, se controla, perguntando, tá, mas daí como é que nós vamos melhorar a vida dos Ubers aqui? É o pessoal que dirige nos aplicativos aí, não ganha tanto, né? Também tem os motoristas de aplicativo de entrega, né? Os motoboy e tal. Pô, eles não estão ganhando tanto assim, a gente queria que a vida deles fosse melhor e tudo mais. Como é que nós vamos fazer? Se não assim, como? Você fala, opa, beleza, você tá querendo aprender, você tá querendo discutir? Talvez nem todos. Talvez nem todos. Mas muita gente cai no papinho do professor de esquerda da sétima série lá de história, que falou que a CLT é a melhor coisa do universo. Cai no papinho do Lula e não entende o que tá acontecendo. Mas foi aberta a discussão. Então essas pessoas agora vão ter a oportunidade de entender que dinheiro vai para onde ele é bem tratado. Emprego vai para onde ele é bem tratado. Vamos comparar com a Argentina. Nós temos aqui no Brasil o Lula falando que a Vale tem que obedecer o pensamento do governo, tem que seguir o pensamento do governo. Tá recebendo vídeo de elogio do Hamas. Tá intimidando o iFood, falando, não, eu vou encher o saco dos caras até eles negociarem. Você investiria nesse país? Você fala assim, não, vamos botar dinheiro nesse país aqui, onde o presidente e o governo e muitas pessoas, dezenas de milhões de pessoas, me tratam como o inimigo, o adversário. Eu vou chegar aqui, eu sou o problema. Eu vou apanhar, eu vou ser roubado, eu vou ser culpado de tudo e eu vou ser obrigado a pagar eles. Você iria pra lá? Não. Vamos olhar pra Argentina. Milei ontem fechou uma estatal de comunicação, de jornalismo lá deles, que tinha 770 funcionários para conseguir 200 mil leitores por mês. Isso é menor que o meu público aqui. Eles tinham 770 funcionários para 200 mil leitores por mês. Você deve ter, assim, sei lá, quantas dezenas de milhares de TikTokers no Brasil com um público maior que isso, com um ou dois. Ele fechou. E falou, vamos acabar com o financiamento público para partidos. Vamos controlar os gastos, vamos acabar com isso. E vai lá no fórum da VF e fala, olha, empresários, empreendedores, investidores, geradores de emprego são heróis. São heróis. Vocês fazem as coisas funcionar. Qual país que você vai investir? Exato. Então, qual país que vai ter estagnação, qual país que vai ter desenvolvimento? Esse é o ponto. Ao criar toda isso que esse pessoal de esquerda, que vota na esquerda, que cai no continho deles, precisa entender. Ao criar um ambiente avesso a investidores, avesso à geração de emprego, ao maltratar, ao não só legislativamente, tributariamente, mas no discurso falar, você é o inimigo, eu vou te encher o saco, você tem que me obedecer, você está espantando todos os empregos do Brasil e todo mundo vai ficar preso na mesma vidinha de sempre, e isso se não piorar. Esse é o efeito que o Lula está conseguindo, e a gente já tem os dados. Em 2023, o investimento direto no Brasil caiu 17%. Não à toa, o PIB estagnou nos últimos 2 trimestres do Brasil. Não foi à toa. A formação bruta de capital fixo, que é o componente do PIB, que é um investimento, caiu 3%. E já é grave, porque a nossa formação é muito baixa. Quando ela bateu o recorde, estava em 19%, mas geralmente fica ao redor de 14%, 15%, 16% do PIB. Se você comparar com países que estão se desenvolvendo pesadamente, seriamente, tipo Índia, Indonésia, eu tô comparando com esses dois, porque assim, países grandes, população grande, democracias falhas no mínimo, sabe? Eu não tô comparando com, meu Deus, um país uau voando, eu tô comparando com 2 países que têm realidades muito similares ao Brasil. A formação bruta de capital fixo deles é 30%. É quase o dobro da nossa. Em breve vai ser, porque daqui a pouco a gente vai cair para baixo de 15%, vai ser o dobro disso. Então o investimento sai do Brasil e não tem emprego. E aí o que acontece? Nada funciona. E aí você tem engenheiro tendo que fazer Uber. E não só isso, tem outros efeitos aqui, porque quando você afasta investidores, quando você afasta empregadores, quando você afasta empreendedores, o que acontece é que a qualidade média dos que ficaram cai bastante. E como o estoque de desempregados vai ser mais alto, porque não tem gente para movimentar isso, não tem gente para botar isso permite que os empregadores que ficam não só paguem menores salários, isso permite que eles sejam mais abusivos, porque isso existe, sabe?
Às vezes parece que socialista acha, que libertário acha que todo mundo que tem um CNPJ é uma excelente pessoa. Não, tem gente desgraçada, filho da puta, abusador, existem vários problemas. Sim. Num ambiente de baixo desemprego, onde você pode trocar facilmente, onde você pode abrir uma empresa facilmente, onde outras empresas podem vir para cá, onde existem culturas de negócios muito mais desenvolvidas, isso é reprimido por causa da competição. Agora, no Brasil, onde o empregador pode fazer isso e ser um filho da puta, e você vai fazer o que sobre isso? Legal, parabéns. Agora, trabalhadores não só vão ganhar menos do que eles poderiam, não só eles vão ficar presos em empregos que são empregos que não tem nada de errado com eles, mas não é pra você entrar nele e ficar nele pra sempre. Tipo, um Mac emprego. Não é pra você ser um atendente do McDonald's por 10 anos. Se você foi por 1 ou 2, parabéns, muita gente entra por isso e com isso tem habilidades e sobe. Agora, o estranho é você ficar lá 10 anos. Aí tem alguma coisa errada. Com o país. Se isso acontece assim sistematicamente. Se é só você, aí eu tenho problema com você. Agora, se é sistemático, nós temos um problema de país. Não só a pessoa vai ficar travada nisso. Isso vai permitir que empregadores sejam ainda mais abusivos com seus funcionários. E é isso que a galera que corre risco de ser libertária precisa entender. Ao deixar que o livre mercado opere, ao deixar que exista concorrência, você vai ter maior oferta de empregos, você vai ter maior desenvolvimento de salários, você vai ter maior desenvolvimento econômico, e isso pesa a relação muito mais para o empregado. É isso que você vê em países que são muito livres economicamente. Eu sempre gosto de usar a Estônia como exemplo. É só que, e outra coisa que eu vivo gostando de falar, é só que a maior parte dos brasileiros não tem a vivência física de ver, de sentir, de seus pais passarem sobre isso e você ver, de você passar sobre isso, de você ver o que é estar num país com grande competição e baixo desemprego. Porque se você fala isso, assim, teoricamente, na Estônia você tem baixo desemprego, ou em vários países muito mais livres você tem baixo desemprego, é assim, 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 você sempre vai ouvir aquela resposta que é um total não argumento, mas muita gente acha que é, mas no Brasil é diferente. Mas é porque lá a cultura é outra. Não, cara, se o desemprego é baixo, você manda o teu chefe pra PQP, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde você tem outro emprego em outro lugar, talvez ganhando mais. Inclusive a galera já não quer mais nem trocar, porque eles já fizeram isso 3, 4 vezes, eles já sabem que eles já estão no topo da cadeia alimentar. Só que quando a galera não viu isso, quando a galera só vê, quando você cresce na sua casa, vendo seu pai e sua mãe trabalhando e não sendo bem tratados, e não evoluindo e tudo mais, você chega à conclusão que o chefe é o filho da mãe e que o capitalismo não funciona e tudo mais, que a gente precisa do Lula. Porque a galera não consegue visualizar isso. E claro, muitos vão ter que visualizar isso, porque às vezes você olha o argumento e fala, mano, beleza, mas só acredito vendo, e eu entendo esse sentimento. Tudo bem. Entendeu? Fazer o quê? Mas muita gente vai ter a oportunidade de começar a entender isso, de começar a entender essa inversão de pensamento de deixando livre que funciona melhor, especialmente vendo os resultados ruins que vão vir disso aqui, e essa galera pode então falar, então se eu quero melhorar a condição dos trabalhadores, dos pobres, o que eu preciso defender é a liberdade econômica, porque foi a rota de vários de vocês. O Lula está abrindo essa porta. Cabe a nós agora explicar isso. E eu sinto que o meu canal também não só alcança essas pessoas, inclusive com shorts agora eu tô tentando fazer isso muito melhor, de que a gente consegue comprimir esse argumento, mas dando esse argumento para vocês também conversarem com outras pessoas. A gente precisa relembrar que a gente precisa explicar essas coisas básicas. Porque o que trouxe você pro libertarianismo provavelmente foi entender essas coisas básicas. Só que uma hora cansa ou a gente pensa, não, mas é óbvio, né? Não, não é. E a gente tem que explicar de novo. E, inclusive, falando de discutir ideias, a gente tá voltando com um projeto nosso, que é ter o nosso Discord, para vocês poderem discutir ideias, para vocês poderem aprender, para vocês poderem se conhecer, criar muito mais uma comunidade libertária aqui. E entre várias coisas que a gente tem lá dentro, a gente tá trazendo vários grupos de estudos diferentes para terem discussões lá. Então, por enquanto, nós já temos 2 confirmados, tem outros vindo. Um é o Escafandristas, que vai trazer discussões quinzenais sobre livros de um nível de refino um pouco maior, né? Não vai ser uma coisa assim, a lei, 6 lições, mas discussões um pouco mais profundas, talvez como o Governo Onipotente, que eu vou citar daqui a pouco, mas na verdade eu já gravei, eu tô só regravando aqui depois pra gente colocar no vídeo. E vai ter também um grupo do Construtores pela Liberdade para discutir urbanismo, arquitetura e cidades e gestão privada por uma ótica de liberdade e libertarianismo. Então, se você quiser ter mais essas discussões, para você também ter mais ideias, não só para você, mas para você poder passar isso para frente, você pode assinar o nosso Catarse, custa R$30 por mês, e você vai participar do nosso Discord, participar dessas discussões e várias outras coisas que virão também. Mas de volta pro vídeo. E o que é interessante notar em cima disso é como isso que o Lula tá fazendo é um sistema econômico fascista. Porque isso é de fato um sistema econômico fascista. É a rejeição do livre mercado, é a rejeição do indivíduo, a rejeição do empreendedor e falar tudo dentro do Estado, nada fora do Estado.
pode até nominalmente ter uma propriedade privada, pode ter um papelzinho lá com o CNPJ que diz que é teu, mas no fim das contas é o Estado que manda. Essa fala do Lula de a Vale tem que seguir o pensamento do governo, isso é profundamente fascista em sua natureza. É dizer assim, não, tá errado esse negócio de capitalismo, empreendedores decidirem, os clientes, não. O que tem que guiar tudo é o pensamento do governo, porque existe o coletivo, o país, nação, Brasil, e o governo representa isso, o governo é o grande líder, e ele então tem o direito de colocar qual é o pensamento correto e a direção, e cabe às empresas obedecer. Isso é uma organização econômica fascista. É isso que fascistas propõem. E é isso que o Lula está fazendo. E mais, essa ideia de, por exemplo, o INSS. É falar tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Então, vocês vão economizar, vocês vão aprender, vocês mesmos. Não. O Estado vai cuidar do futuro de vocês. Cabe a vocês hoje pagar imposto hoje para que a gente sustente outras pessoas. E você não tem que se preocupar com o futuro e tudo mais. Cabe a nós o seu futuro. Então o seu futuro está com a gente. A sua aposentadoria está com nós, o Estado. Ou porque tem uma visão grande, gigantesca de Estado, ou porque o Estado considera você um idiota. Porque isso existe. Isso é uma coisa também muito profunda de estatismo que eu acho que as pessoas podem acordar com essa decisão do Uber. É você tratar o motorista como um idiota. Não, ele não sabe decidir o que é melhor pra ele em termos de horas de trabalho. Não, ele não sabe decidir o que é melhor pra ele, se ele vai poupar, se ele vai pensar no futuro dele, se ele vai investir. Não. Nós vamos tratar todo mundo que nem criança na creche, não vai ter nada pontiagudo aqui na sala, e vai todo mundo ser cuidadinho até o fim da vida. Porque o governo é muito inteligente e se importa com você, e você é um burro que vai ser tratado como uma criança. Eu acho que isso é uma coisa também que traz as pessoas pro libertarianismo. É você perceber o quanto o Estado é insultante pessoalmente com você. Eu acho que isso é uma coisa que me pegou muito. Pode pegar pra muita gente nisso. Eu acho que muitos motoristas, muitas pessoas ao redor podem olhar isso e falar, cara, mas peraí, sério isso? Ou, por exemplo, a ideia de homeschooling, né? Tipo, homeschooling é proibido. Por quê? Porque o Estado vê o pai como um potencial estuprador do seu filho. É isso que vocês acham de mim? Não, peraí, acabou essa conversa. Se você acha isso de mim, essa conversa acabou, cara. Claro, essas ideias de intervencionismo que o ministro do Trabalho estava defendendo lá, que o Lula está defendendo, que estão agora num ponto que é bem uma organização fascista, tipo com uma CLT, INSS, etc., são para eles um ponto de transição na direção do socialismo. Agora, é interessante notar que esse ponto onde nós estamos é o que economistas fascistas propunham. Se você pegasse a organização econômica da Itália durante a ditadura do Mussolini e falasse, vamos colocar isso aqui no Brasil, cara, você ia ter todo mundo do PT falando, é isso aí mesmo! Ou inclusive o sistema nazista. Inclusive, eu sugiro uma leitura pra vocês, será que eu vou achar rapidinho? Aqui. Este livro, A4, Governo Onipotente do Mises, que ele narra como que foi a transição pro nazismo e como era o sistema econômico nazista, onde você tem propriedade privada só nominalmente num papelzinho lá, e o Estado manda no que vai ser produzido, como, quanto que vai ser pago e quanto que o dono da empresa vai receber. Se fizesse uma proposta dessas aqui no Brasil, você ia ter o PT, o PDT, o PSB, todo mundo urrando de alegria, você vai ter o Boulos com a bandeira falando, é isso aí mesmo. E vocês estão defendendo esse sistema. Parabéns. Não à toa também o Hitler se inspirou no Stalin em boa parte, mas isso é outra discussão. O ponto é, essas duas ideias rejeitam a ideia de livre mercado, rejeitam a ideia do indivíduo poder criar a sociedade, do indivíduo poder dar ordem à sociedade. Não, a perspectiva que eles estão colocando é, o indivíduo é burro e maluco e idiota, e se der o dinheiro pra ele vai se encher as caras de cachaça. Que nem agora essa ideia de, não vai mais ter saque FGTS. Não, você não pode pegar o seu dinheiro, mas você pode tirar um crédito. Mas o Estado acha que se você pegar o seu FGTS, você só vai ficar bêbado e ficar louco. Enfim. Que você é um idiota. Isso é a rejeição do indivíduo, isso é a rejeição do indivíduo poder construir ordem na sociedade e achar que os iluminados, então, que estão no governo são superiores a indivíduos e conseguem pensar em coisas muito maiores e não cair nessas tentações como se eles não fossem nem humanos, como se eles fossem, sei lá, deuses, alguma coisa assim. E aí, o resultado disso, isso também é interessante pra galera que cai no papinho da esquerda, é que você cria uma sociedade de castas e de opressão. Existe os iluminados, os que mandam na sociedade, os que sabem pensar no seu futuro, os que sabem considerar, os que sabem planejar, e existe a massa estúpida mal banhada que a elas cabe obedecer. E isso tá nessa frase, naquela frase aquela fala do ministro do Trabalho contra motoristas.
Porque teve várias associações de motoristas que falaram: a gente não quer essa proposta, ela não interessa pra gente, a gente vai ter prejuízo e tudo mais. Ele falou: vocês estão equivocados. Vocês trabalham nisso, vocês são as pessoas que estão na rua fazendo e acontecendo e tudo mais. Mas eu, o iluministro, banhado da bênção celestial da sabedoria que caiu da barba do Lula, eu vou dizer pra vocês o que tá certo pra vocês. Imagina uma pessoa de esquerda tentando conciliar lugar de fala com isso aqui. É uma completa desautorização, uma completa opressão desses trabalhadores, dessas pessoas que estão trabalhando nesses aplicativos. Quando você coloca nesses termos, você vai bugar a esquerda. E você cria essa sociedade de castas, e você cria uma sociedade onde as pessoas não são chamadas a serem melhores, elas são chamadas à submissão e ao silêncio. E à obediência de um Estado que vai cuidar delas. Elas são chamadas a serem e agirem como crianças. E eu acho que também, só pra encerrar, isso é uma das coisas que pegou muito profundamente libertarianismo pra mim. Quando eu olho pra libertarianismo, eu me sinto chamado e confiado de que eu posso ser uma pessoa melhor. Eu sinto que é uma ideia que olha pra mim e fala: você pode ser mais. Você tem a capacidade, você tem isso dentro de você. E você está sendo chamado a ser isso. E eu gosto disso. Quando eu olho pra estatismo, eu olho pra um sistema que fala pra mim: você é um idiota e você tá chamado a ficar quieto. Você não tá nem sendo chamado, você vai ser ordenado. E se achar, ai de você. Se a galera que fica votando na esquerdinha por causa do amor e carinho só entendesse isso, bicho, esse país aqui andava. Por esse vídeo é isso.